Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, porque claro, né, todos do departamento de futebol ficaram assistindo ao final das últimas partidas da Copa do Brasil e obviamente, né, dá uma oriçada a partir da eliminação de Bahia, Flamengo, São Paulo e outros grandes do futebol brasileiro. A eliminação, inclusive, para o Vitória, né? O Flamengo, todo poderoso time carioca, para o Vitória, ensina e muito. E eu quero promover uma pensata para vocês aqui. Enquanto isso, o Internacional começa a se mexer no mercado de transferências numa situação bem típica das últimas janelas, mas que também confirma uma informação que eu trouxe aqui há algumas semanas para vocês, tá? Faz assim, ó, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, não te esquece de compartilhar o conteúdo, principalmente também, né, deixar o like e comentar aqui embaixo, que daí a gente vai trocando uma ideia ao longo dessa sexta-feira, dia 15 de maio, aniversário das minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs gêmeas, são uma dádiva, né, cara? Tu tem irmão gêmeo, tu conhece alguém que é gêmeo, é maravilhoso ter pessoas assim que são semelhantes no pensamento, na forma de agir e obviamente, né, na questão física também, tá? Comenta aqui embaixo, a gente vai também conversando sobre isso. Mas o que eu quero pensar com vocês aqui, cara, essa eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. É óbvio que como eles ganharam, eles não falaram da disparidade, né, financeira. Mas a questão principal não tá na disparidade financeira para mim, tá na vontade. Se a gente for pegar agora no campeonato, na Copa Libertadores, quando o Inter enfrenta o Flamengo nas oitavas de final, acaba o jogo, o presidente Alessandro Barcelos vai à zona mista falar sobre o poder de investimento do Inter, o quanto o Inter tinha de dinheiro para gastar, o quanto o Flamengo poderoso gastou. Nós temos de falar sobre a diferença de investimentos e tudo mais. Dentro do campo a gente não viu os caras dar um carrinho direito. Teve jogador que saiu, inclusive, com o calção branco limpinho, né? Não precisava nem mandar para lavanderia. E o que a gente viu de diferente ontem contra o Flamengo, no caso do Vitória lá no Barradão, né? Que, aliás, inclusive, é um adversário do Inter, né? Nessa sequência de 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Cara, o Baralhas, que já passou por aqui, jogou demais. O Ramon, que inclusive é nosso, e a gente pagou 10 milhões de reais e emprestou pros caras e tá lá, também jogou demais, e os caras simplesmente, mas assim, ó, demoliram o Flamengo no quesito vontade e no quesito duelos. Não tinha bola perdida. Os caras foram simplesmente pra cima do Flamengo, ganharam nos duelos, o Eric fez um golaço, é óbvio, né? Mas ganharam na bola, ganharam na vontade, ganharam na, inteligência. Em vez de ficar se lamentando, né, que o Flamengo é o favorito, o Flamengo vai passar, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Então eu acho que ensina bastante a nossa direção, ensina bastante o novo presidente, ensina bastante essa síndrome de vira-lata que a gente tem ultimamente, de que o futebol gaúcho acabou. O futebol gaúcho acabou pela mentalidade dos seus dirigentes e de quem comanda os departamentos de futebol e principalmente o vestiário. Tu pode olhar o Pesolano, por exemplo. O Pesolano não se contenta com derrota. O Pesolano não se contenta com perder por pouco. O Pesolano e o time dele estão sempre buscando a vitória ou, no mínimo, a igualdade no placar. Então, acho que mostra bastante coisas que a gente tem que pegar e olhar para o futuro do Inter. Futuro do Inter que vai ser mudado agora na janela de transferência. A gente muito fala sobre chegadas e saídas, mas agora eu quero falar sobre 3 nomes que surgiram no noticiário e que eu consegui falar agora com algumas pessoas pela parte da manhã. Até troquei aqui, ó. Anotei, cara, porque não... Como é mais de um, é difícil de tu pegar e lembrar, né? Até mandar um abraço aí para uma das fontes que ontem eu falei, inclusive, sobre a CBF, sobre a questão da eleição do Inter e tal. Pô, como tu lembra tudo sem anotar, né? Mas isso aí são anos, né, na crônica e tal, enfim, até vou te convidar, tá aqui em cima,
Dá uma olhada sobre a questão da CBF, sobre a eleição do Inter, Giovanni Luiz, Fernando Carvalho, o Leonardo Aquino, o Roberto Melo, então bastante bastidor ali, tá? Mas eu quero falar contigo sobre o Lucas Fasson, do Lokomotiv, do Ian Lucas, do Atlético, e também do Leonardo Bittencourt. Dois, eu tenho algumas informações, tá? O terceiro eu vou acreditar pro Vaguinha, eu não sei dessa informação aqui. Mas olha só, o que me passaram do Ian Lucas? É um cara que chamou a atenção do departamento de futebol, dos analistas do Pesolano, em meio agora à partida que a gente fez tanto em Florianópolis quanto aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, pela rodada da Copa do Brasil, tá? É um volante de 23 anos, ele já jogou com o Pesolano no Cruzeiro. Ele já jogou com o Pesolano no Cruzeiro, na verdade ele tá no Atlético, mas ele pertence inclusive ao Cruzeiro. E aí, como ele também tá com um contrato por encerrar, não, perdão, esse tem o contrato até o meio de 2027. O Inter tentaria conversar com o Cruzeiro pelo fato de ter boa relação e tal. E quem sabe aí fazer um negócio a partir aí de uma troca ou a partir de um valor aí diminuto, tá? Esse é um que o Inter poderia investir porque é um jogador jovem e é um jogador que, como eu disse, além de ter trabalhado com o Pesolano, o departamento de futebol como um todo acredita que ele pode ser meio que um novo Rômulo, tá? Que é um jogador que vem jovem pra cá e que consegue daqui a pouco uma revenda e a gente pode pegar e ganhar um dinheiro. O Lucas Fasson já é diferente, é do Lokomotiv, da Rússia. É um zagueiro, mas que também atua na lateral esquerda. Ele tem 24 anos e 1,87 m. Nessa temporada, lá na Rússia, ele fez 30 jogos e tem 2 gols marcados mais 3 assistências. E aí justamente por isso, né? Porque ele também joga pelo lado esquerdo. Só que assim, ele tem um contrato que encerra agora no meio do ano. E aí vai muito na conta daquilo que o Inter quer fazer, né? Do jeito das negociações que o Inter quer fazer. Ou empréstimo com opção ou obrigação de compra. Ou então jogadores que estão para ficar livre no mercado. Só que nesse caso, como é um jogador jovem e ele quer sair da Rússia, tem outros mercados interessados. O Atlético Mineiro, aqui no Brasil, e o Botafogo, ainda que o Botafogo tenha toda essa questão, né, de transfer ban e tal. Atlético Mineiro, Botafogo, a Itália também, o Como da Itália, e tem um clube mexicano, que eu ainda não descobri qual é o clube. Mas tem um clube mexicano também que tá de olho nesse guri aqui. Então, talvez seja um pouco mais difícil o convencimento. Vai ser muito pela questão dos pila e do projeto que ele possa vir a ter aqui no Beira-Rio, tá? E aí, cara, tem o Leonardo Bittencourt. Esse é um meia de 32 anos que tá no Werder Bremen, da Alemanha. Te confesso que eu não tenho essa informação, eu vou em cima do que o Vaguinha falou. O Vaguinha de GZH informou que o jogador, ele fica livre no mercado também em junho agora, ele tá desde 2019 no Werder Bremen, e a partir daqui a pouco de um pré-contrato com o Inter, ele consegue uma liberação antecipada lá, porque como tá há muito tempo, tem moral, tá? É um meia, ambidestro, e que ele já passou também por vários clubes da Alemanha, ele fez toda a carreira na Alemanha. Ele tem um pai, ele tem pais brasileiros, a mãe é brasileira, na verdade, o pai é alemão, então ele viria para cá para jogar no Brasil, porque é uma vontade que ele tem. Ele já jogou no Borussia Dortmund, no Colônia, no Hoffenheim, e agora tá no Werder Bremen, como eu falei, desde 2019, ou seja, um jogador aí que entraria no radar para talvez fazer a substituição ao Alan Patrick no grupo. Talvez é uma leitura, tá? Principalmente pelo fato de que eu já tinha dito para vocês. Deve sair ou o Borré ou o Alan Patrick, se não nessa janela, na próxima. Justamente pelo que eles não estão dando, justamente pelo custo-benefício e até mesmo pela questão da troca de gestão, né? Vai ter uma avaliação muito grande pelo novo presidente, pelo novo vice de futebol, talvez um novo executivo. E até eu falei sobre ontem com algumas pessoas, né? Na questão política, eu já te pedi para tu dar uma olhada lá em cima. O Fabinho Soldado, eu descobri que ele era para ser o executivo do José Aquino Flores de Camargo, lá atrás da primeira eleição que o presidente Alessandro Barcelos recebeu a maioria dos votos dos colorados e acabou eleito. Então, assim, daqui a pouco, se for o Leonardo Aquino, o novo presidente,
continua o Fabinho, né? Porque me parece que eles devem pensar semelhante. Mas aí, se não for, se for o Melo, de repente aí vai conversar, obviamente, com o Fabinho. Se vai manter o Abel, é meio óbvio que o Fabinho também fique, tá? Mas, a princípio, são esses 3 nomes que eu tenho para dar para vocês aí nesse conteúdo aqui da manhã. Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar, não te esquece de te inscrever no canal, porque amanhã, por exemplo, depois que a bola terminar de rolar no Beira-Rio, a gente entra no ar com uma intervenção, análise, opinião, bastidor, zona mista, coletiva do Pesolano, tudo que tu tá acostumado com uma intervenção direto no estádio Beira-Rio. Participação da galera na arquibancada, né? Eu assisto o jogo junto com o torcedor colorado na arquibancada e depois eu boto pra falar. É bem bacana vocês estarem conosco, tá? Ó, Gemas Brilhantes, minha parceira aqui também, te ensina a ganhar dinheiro com pedras preciosas, mais precisamente, diamantes. Fala com eles nesse telefone que tá na tela e quem sabe tu muda a tua vida financeira aí, bota um pouquinho de dinheiro a mais no teu bolso no segundo semestre. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.